Glória a Deus, Deus abençoe a vida do pastor Wellington Barbosa. Convido a igreja a estar abrindo a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Versículo 23 em diante, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Perdão, irmãos. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Louvado seja o nome de sua igreja. Pode se assentar. As pessoas dizem em muitas pregações que o amor do Senhor por Lázaro era tão grande, mas tão grande, que quando dizem onde Lázaro está, que está no sepulcro, Jesus chora. Então muitos pregadores dizem que Lázaro, o motivo do choro de Cristo foi a morte de Lázaro, que Lázaro era muito próximo, Lázaro era muito amigo. Mas na verdade, amados irmãos, quando você lê o contexto, Jesus ele não foi para lá propositalmente. Quando Jesus ele ouve falar, está aqui no versículo 1, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o Senhor fala que aquela enfermidade seria para a glória de Deus. O Senhor sabia o que aconteceria, sim ou não? Ele sabia o que ia acontecer. Agora, olha aqui, amados irmãos, o versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Então Jesus sabia que Lázaro havia morrido. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo. Este folgo é: eu me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estive, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, eu folgo, eu me alegro de eu não ter ido lá tocar nele, para que vocês vejam, para que vocês acreditem. Ou seja, propositalmente eu não estive lá, propositalmente eu esperei ele morrer, para que vocês compreendam de uma vez por todas quem está com vocês. Então, se Jesus sabia o que aconteceria lá, e ele fala aqui ele fala para Marta, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele já sabia tudo o que ele iria fazer. Logo, não tem sentido Jesus ter morrido por conta da morte
de Lázaro? Tinha. Se ele sabia o propósito do Pai? Igual as pessoas dizem que quando Lázaro, ele está morto, sepultado, e Jesus chega e tem uma pedra, e Jesus ele diz assim, tirai a pedra. Muitos pregam que aquela pedra simboliza o pecado na nossa vida, e que é necessário tirar o pecado para que Deus haja. Não deixa de ter sentido, mas entenda bem, se eu estou em pecado, e o pecado está impedindo o agir de Deus na minha vida, quem tem que tirar o meu pecado? Você ou eu? Quem tem que abandonar o pecado? Você ou eu? O pecado está na minha vida, ele está impedindo a ação de Deus na minha vida. Quem tem que tirar esse pecado? É você que tira para mim ou eu que tenho que tirar? Não fala em Provérbios que aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor misericórdia? Eu tenho que confessar e abandonar. Então quem tinha que mover a pedra? Ele fala, tirai a pedra. Quem tinha que mover a pedra se ela simboliza o pecado? Lázaro. Mas não foi Lázaro. Os fariseus obedeciam a Jesus? Os saduceus obedeciam a Jesus? Não. Só tinha um povo ali que obedecia a Jesus, os seus discípulos. Então quando ele fala tirai a pedra, ele está falando para quem? Os discípulos. Aquela pedra simboliza a dureza do coração do povo, a qual o Senhor havia profetizado. Simboliza a dureza do coração. E o que fez o povo endurecer o seu coração? Se desviar da palavra de Deus e se inclinar para outros deuses. Então aquela pedra é a incredulidade, aquela pedra é a dureza de coração, é a religiosidade que entrou no coração do povo, distanciando eles de Deus e de ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor manda os discípulos, movei a pedra. Tem muitas pessoas com o coração endurecido, tem muitas pessoas presas na religiosidade, e essas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão apodrecendo espiritualmente, e o Senhor está falando para os seus discípulos, movei essa pedra, aleluia. O Senhor fala que Ele tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. O coração de pedra está simbolizado aonde, igreja? Lá no primeiro milagre que Jesus fez. E qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, queridos? Foi transformado em vinho. Tinha ali jarros, amém? O jarro feito de barro, mas ele não coloca no jarro. Nós sabemos que o barro é quem? O homem. Mas quando fala de pedra, está falando do coração endurecido. E a palavra fala que Jesus manda pegar 6 talhas. Por que não mandou pegar 5? Por que não mandou pegar 4? Por que não mandou pegar 7? Manda pegar 6 talhas. O homem foi feito em que dia? Em que dia? No 6º dia. Então 6, o homem, a talha, a pedra, porque a talha era como isso aqui. Está vendo? Isso aqui é a talha. Uma pedra. Você imagina uma pedra desse tamanho? E como se fazia? Vai cavando essa pedra, vai talhando ela, vai fazendo nela uma cunha, faça desta pedra um jarro. Então a talha era um jarro feito de pedra, muito mais difícil de fazer. Então, amados irmãos, não tem o ditado, água mole, tanto bate. Uma mulher, ela foi abordada por Jesus, porque Jesus fala para ela, tirando água, em João capítulo 4, Jesus fala para ela, dá-me de beber. Ela se assusta, fala, como pede tu de beber a mim, sendo tu judeu e eu samaritano, porque não se comunicava. Jesus olha e fala, mulher, se tu soubera quem te pede água, tu me pedia, eu te daria água da vida. Ela fala, como pode, és tu maior do que Jacó, que nos deu ele desse poço, bebendo ele próprio dessa água. Jesus dá uma risadinha de lado, fala, mulher, a água que Jacó te deu, tu bebe e torna a ter sede, mas a água que eu te der, se fará em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus não deu um copo d'água para ela, que ela fala, Senhor, dá-me dessa água. Jesus começa a pregar a palavra, amém, igreja? Ele começa a pregar a palavra. Amós 8,11 diz que haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então água na Bíblia é o quê? Palavra. Então talha a pedra, talhou, coloca nesta pedra, dentro dela, coloca o quê? É o coração endurecido do homem, que é regado com o quê? Com a palavra de Deus, que Paulo fala, a palavra é enxertada em
voz. E uma vez que aquele coração é quebrado, porque talhar é quebrar pedra, uma vez que o coração é talhado, aleluia, que a palavra entra, louvado seja o nome do Senhor, o sangue de Cristo purifica, o sangue de Cristo liberta, a palavra revela o sangue que purifica, o sangue que restaura, o sangue que vivifica. E quando aquele vinho é transformado, porque Jesus ele transforma a tua vida, e o mestre Sala prova, ele fala, olha, é comum que as pessoas dão um vinho bom primeiro, e quando o povo já está alegre, dá o vinho ruim, mas você fez diferente, você deixou o vinho melhor para o final, porque querida, a sua vida, quando Jesus Cristo entra, em nada vai se lembrar a vida que tu tinha antes. Ele transforma, ele restaura por completo a sua vida. Então você viu que simboliza a pedra, o coração endurecido, e ele fala por discípulos, vocês têm a função de mover a pedra da religiosidade, a pedra da incredulidade, pregue, leva, vocês tira essa pedra, e uma vez que a pedra da religiosidade, da incredulidade, ela é tirada, aquele que está morto espiritualmente ouve a voz de Deus, fala, Lázaro, saia para fora, e ele sai atado, porque a pessoa ela está amarrada, ela está presa, ela não trabalha para o Senhor, ela não consegue caminhar, ela não tem visão espiritual, e o Senhor fala, desataio, quando tira aquela tala do olho, a primeira coisa que ela vê é Jesus, e Jesus quer que essa pedra seja movida, que a palavra entre na sua vida, para que você seja liberto, seja descortinado, os seus olhos espirituais, e depois tira as mãos, desatai os pés, você agora consegue caminhar, e caminhando você consegue trabalhar para o Senhor. Tudo na Bíblia tem uma simbologia, cada milagre foi feito propositalmente, para nos mostrar o poder de Deus e o propósito que Ele tinha na minha e na sua vida. E nesta passagem, existe todos os motivos que levou Jesus a chorar. Jesus ele aparece no cenário onde 400 anos ele não se revelava para o seu povo. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra, colocou o Senhor para fora. O povo coloca o Senhor para fora, por isso que a Bíblia fala, estou à porta aí? Estou à porta aí? Se está na porta batendo, Jesus está onde? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Quem botou ele lá fora? O nosso eu, a nossa vaidade, a nossa religiosidade, a nossa incredulidade, colocou ele lá fora. Mas colocou ele lá fora, colocou o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, colocou os dons espirituais, colocou tudo lá fora. Não era para ele estar lá fora, e o povo colocou lá fora, por conta da incredulidade, por conta da sua religiosidade, por conta de dizer assim, eu não acho que é desse jeito, eu não penso que é assim, não, isso é o teu pensamento, não, cada um pensa de um jeito, não, cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. 2 de Pedro 1:20, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade de homem, mas sim por homens inspirados por Deus. Só há uma interpretação da Bíblia, ela vai te levar ao arrependimento, ela vai te levar, amados irmãos, a uma vida nova com Cristo, uma transformação por completo. Mas as pessoas elas querem seguir a Deus da maneira delas, elas querem criar a sua forma de vida em Cristo. Mas se fosse para mim criar a minha forma de vida em Cristo, não precisaria ter a palavra. Esta palavra que ele diz que não devemos nos desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Esta palavra que ele diz que nós temos que examiná-la, para que possamos assim cuidar, ter nelas a vida eterna. Esta palavra que João 15:7 ele fala, que se nós estivermos nela, e ela estiver em nós vamos pedir e vai acontecer. Por que o povo está pedindo e não está acontecendo? Por quê? Porque a palavra não está no povo. Então Jesus ele aparece num cenário de morte espiritual, ele aparece num cenário em que o povo está morrendo, em que não há milagre, em que não há ação de Deus. Então de repente ele entra no lugar, transforma ali, amados irmãos, água em vinho, multiplica pães e peixes, cura cegos, leprosos, paralíticos, ele faz coisas que o povo daquela geração, uma geração é 70 anos, podendo chegar a 80, havia 400 anos que o Senhor não se revelava, já havia 5 gerações, quase 6, que ele não se manifestava. Então o povo nunca houvera visto aquilo, eles começam a ver o sobrenatural. Você quer ver uma pessoa que creu nesse sobrenatural? Eu vou dizer quem creu nesse sobrenatural, porque todo judeu, quando criança, com 8 anos de idade, ele tem que ir na frente do templo, ele tem que citar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ainda mais 2 salmos, sem que ela esteja na mão. Então um judeu, ele conhece a Torá, ele conhece a lei. E havia alguns judeus ali que se desviaram, fizeram coisas erradas, foram presos por Roma.
E na crucificação de Jesus aparece um do lado direito e um do lado esquerdo. E um fala, tu não és o Messias, tu não és o Filho de Deus, desça-te daqui, salva-te a ti e a nós também. E aqui vai cair por terra essa questão, né, que a pessoa no último suspiro pode aceitar Jesus e ser salvo. Uma pessoa que não conhece o Senhor, que não conhece a palavra, está vivendo um momento difícil, está num hospital, e ali você prega, ela se converte a uma coisa. Agora a pessoa que conhece a palavra, que conhece Jesus, e volta para o lamaçal do pecado, fazendo aquilo que é maligno, que é diabólico, aí toma um tiro, ai, ora por mim, me perdoa, Senhor, e vai para o céu, é colocar o narizinho daquele vermelho em Deus, e Deus não é palhaço. Amém? Porque as pessoas não conhecem o contexto, não sabem que aquele homem conhecia a Torá. E quando aquele homem está lá e fala, salva-te a ti, a nós também, o outro fala assim, olha, nós fizemos por onde está aqui, mas este homem nada fez. Nós fizemos por onde? Ele está confessando que ele errou, ele está chamando a responsabilidade para ele. Amém, queridos? Ele conhecia Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão. Então, amados irmãos, ele vira para Jesus em seguida, e ele fala o que para Jesus? Você não lembra? Nós fizemos por onde está aqui, mas esse homem nada fez. Senhor. Quem disse para ele que Jesus Cristo era o Senhor? Porque até então todo mundo via como um criminoso. Quem falou para ele que Jesus era o Senhor? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele conhecia do reino dos céus, sim ou não? Quando o centurião chegou lá na cadeia, que ele foi dado uma ordem, ele, qual foi a ordem? Prende Jesus. O que aconteceu? Ele chegou sem Jesus, e perguntou para ele, cadê? Prendeu ele? Não, não prendemos, por quê? Porque ninguém fala como ele. O ladrão da cruz estava preso lá, ouvindo a fama de Jesus lá dentro. João Batista teve dúvida, pergunta se ele é o Messias, e aí o servo de João Batista vem e fala para João Batista, olha, ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele prega aos pobres. O ladrão da cruz estava lá, na mesma prisão, e ele assimila os feitos de Jesus com a profecia, e ele fala, esse é o Messias, ele veio quebrar cadeia, ele veio me salvar. Aquele homem não se arrepende na cruz, ele sobe arrependido, ele sobe arrependido. Quem está entendendo, diga amém. Ele subiu arrependido, e ele alcançou o perdão, ele alcançou misericórdia. Então Jesus, ele começa a operar prodígios, maravilhas, a qual não se tinha visto no meio daquele povo. Mas mesmo, vou começar a dar os motivos, tá? Porque Jesus chorou. Lá atrás, o povo se afastou, e o povo começou a adorar Baal, o povo começou a queimar incenso, o povo começou a adorar Mamon, Deus do dinheiro, o povo começou a adorar Astarote, o povo começou a se encurvar a tudo que era abominável aos olhos do Senhor, se afastando de Deus cada vez mais, se afastando de Deus cada vez mais, e por conta da desobediência, se cumpriu a palavra de Deus, Isaías 59:1, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te abençoe, nem os ouvidos tapados para que não te ouça, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. O povo começou a se afundar mais no pecado, e Deus enviava os profetas para que eles se arrependessem, e o que eles faziam? Eles matavam os profetas, eles aprisionavam os profetas, eles perseguiam os profetas, porque eles não queriam ouvir a verdade. É no dia de hoje, irmãos, tem essas igrejas profanadas, como a irmã falou aqui. Então você pregar o evangelho hoje, você passa a ser o estranho. Você pregar a verdade hoje, você passa a ser malquisto. A igreja que não prega a verdade estão abarrotadas, mas a igreja que prega porta estreita, aleluia, ela está vazia. Mas o que nos conforta, que não é a igreja cheia que vai entrar no céu. Muitos são os escolhidos, mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Dos que saíram, só entrou 2, Josué e Caleb. Isso faz alusão à salvação eterna. Então, por conta da incredulidade, o povo passou a não sentir mais a desobediência, a presença de Deus, o poder de Deus, a cura, a libertação. Aquele povo que triunfava nas batalhas, que triunfava, amados irmãos, ali, vencendo o sobrenatural, como o Senhor enviou numa batalha um anjo, e feriu 185 mil assírios, um anjo para ferir 185 mil soldados, que se levantou contra o seu povo.
O Senhor que libertou o povo do Egito abrindo o mar vermelho e matando o faraó e seus soldados, com o mar engolindo eles. Deus que sustentou o povo no maná por 40 anos, no deserto com maná 40 anos, dando água, a nuvem que os cobria de dia para que o sol não os molestasse, o fogo que os aquecia à noite. Mas mesmo com todos esses sinais, com toda essa operação, o Senhor ele foi trocado por um pau, por uma pedra, por um bronze, por um ferro. Ele foi trocado por um incenso, ele foi trocado pela prata, ele foi trocado pelo ouro, pelo dinheiro, pelas riquezas que são passageiras. E com isso o povo foi afundando de tal maneira, que o povo não colocou culpa na sua desobediência. O povo não colocou culpa nos deuses que eles estavam servindo. O povo colocou culpa em quem? Em Deus. O Senhor nos abandonou. Em Jeremias, o povo pergunta assim: onde está o Deus que abriu o mar vermelho para os nossos pais? Ou seja, Deus não vai fazer nada com a gente. Se Ele é Deus mesmo, se Ele abriu o mar lá atrás, por que estamos nessa situação? E o profeta Jeremias falou: vocês estão nessa situação porque estão em pecado. Ezequiel falou: vocês estão em pecado. Vocês adoram outros deuses e surra neles. Mas eles falavam: cadê? Deus nos abandonou. Deus nos deixou de lado. Mas na verdade, o Senhor sempre esteve ali. Sempre. E depois de 400 anos, o Senhor aparece no cenário operando o inefável aos olhos daqueles homens. De uma maneira inenarravelmente poderosa. Ou seja, quando vocês não estavam me vendo, mas eu estava com vocês, mas vocês não estavam me vendo, vocês se deixaram levar a outros deuses, vocês foram incrédulos. Mas agora eu estou diante de vocês, transformando água em vinho. Eu estou diante de vocês, multiplicando pães e peixes. Eu estou diante de vocês, dando vista ao cego. Eu estou diante de vocês, fazendo o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Eu estou do lado de vocês. E vocês estão dizendo que vão voltar para Betânia para morrer. E quando Jesus chega perante Maria e Marta, elas falam: se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. O que se vê no sepultamento é: porque o Senhor levou meu filho? Porque o Senhor levou meu pai? Porque o Senhor levou minha mãe? Porque o Senhor levou minha avó? Por que o Senhor permitiu que eu saísse do emprego? Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Tirai a pedra, já cheira mal, já é de 4 dias. O teu irmão vai ressuscitar, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Toda a palavra que Jesus lançou, ela foi rebatida. Aquele que curou, que salvou, que libertou, que restaurou, que ressuscitou, toda a palavra neste capítulo que ele lança, de alguma maneira, eles rebateram. Não acataram. E a palavra do Senhor fala em Oséias 4:6 que o povo é destruído por falta de. As pessoas pedem o auxílio de Deus, elas pedem o socorro de Deus. Jesus, me ajuda no meu casamento. E quando Jesus vem e orienta no casamento: para de bater de frente, para de discutir, vai para o joelho, ignora a palavra do Senhor e faz tudo ao contrário. É assim ou não é, igreja? Me ajuda, Senhor, nessa enfermidade. Ele dá direção, ignora e faz tudo ao contrário. Senhor, estou nessa luta espiritual, Ele direciona. É desse jeito, é dessa maneira. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que encher o teu vaso de azeite, você tem que se encher da luz para que a treva seja dissipada. Ora, jejue, consagre, leia a minha palavra, se revista as armaduras de Deus. Ah não, mas orar dá trabalho, ler Bíblia dá trabalho, acordar de madrugada dá trabalho, consagrar dá trabalho. Sim, mas e as minhas armaduras não, mas dá trabalho. É melhor ir ali e tomar um banho de azeite consagrado 60 dias. É melhor participar da campanha, é melhor participar da corrente, é melhor pegar o sal grosso, é melhor ir naquele profeta, naquela profetisa, é melhor ir lá no monte que revela tudo. Maior do que aqueles homens que estão sendo lá no monte falando em profecia, é Jesus
aonde você clamar com o coração sincero. Então a gente quer a solução. Eles foram lá, Jesus vem, Lázaro está enfermo. Eles queriam Jesus naquela hora. Eles queriam Jesus naquele momento. Muitas pessoas desanimam de caminhar. Muitas pessoas desanimam na fé, porque ela quer o agora. Ela quer o nesse instante. Mas o Senhor falou que esta situação de Lázaro era para a glória do nome dEle. Como é que a irmã falou aqui que o testemunho é gerado? O testemunho é gerado, fala alto aí, irmã Angélica, que já esqueceram. O testemunho é? Cadê ela? É gerado através de quê? Através de quê? Da dor. Foi dolorido para Lázaro? Foi dolorido para Marta? Foi dolorido para Maria? Mas antes da dor chegar nelas, o Senhor falou, é para a minha glória. E a glória do Senhor é te ver bem. A glória do Senhor é te ver salvo. A glória do Senhor é te ver restaurado. A glória do Senhor é te ver vivificado. Mas para isso acontecer, Deus tem que matar algumas coisas que estão dentro de você. Então Ele sabe o que faz, Ele tem propósito. Tudo está no controle da mão dEle. Através da luta do deserto, Ele forja caráter. Muitas pessoas querem as bênçãos. Não precisa levantar a mão não. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que aqui estão já receberam grandes bênçãos do Senhor e jogaram fora. Muitos são bênçãos do Senhor, bênçãos espirituais e bênçãos materiais e jogaram fora, da sua inexperiência, demonstrando que não valorizou. Então agora Deus não vem te dar a bênção de bandeja não. Primeiro Ele te prepara para receber a bênção. Ele forja o teu caráter. A palavra do Senhor vai dizer que Ele manda Samuel ir lá na casa de Jessé o belemita. Vai lá na casa de Jessé o belemita. Todos os irmãos de Davi eram guerreiros de batalha. Mas Ele fala, vai lá na casa de Jessé o belemita e unge para mim um rei. E você já conhece a história, que Samuel vê o primeiro, forte, né, guerreiro, fala, esse aí, o Senhor fala, não, é esse aí não, esse aí não, esse aí não, não. Tem algum outro? Tem lá um pastorzinho lá. E quando vem, aparece quem? Davi. A palavra fala que Davi era ruivo, franzino. Sabe o que é uma pessoa franzino? É um palito. E não tinha porte físico, porte atlético. Os estudiosos dizem que tinha aproximadamente entre 15 a no máximo 17 anos de idade. E o Senhor falou, é esse aí que eu vou ungir, porque eu vejo o coração. Querido, deixa eu falar para você. Tu quer ganhar força, tu quer ganhar luta na força do braço. A força não está no teu braço, nos teus músculos. A força não está na tua palavra, nas palavras de sabedoria, de persuasão, não. A força está no Senhor. O Senhor escolheu o franzino, o Senhor escolheu o magrinho. Sabe para quê? Para dar vitória àquele povo, e todo o povo sabia que a vitória não veio pela mão daquele franzino, mas pelo poder que estava nele. Então você se acha fraco nessa situação e quer pegar os recursos humanos dessa terra. Não, Deus quer que você seja revestido dele. Mas o que eu quero dizer é que a unção, a bênção foi até Davi. Amém? Davi fez esforço nenhum, ele estava lá apacentando, o Senhor veio, ó, tu vai ser rei. Recebeu uma bênção, sim ou não? Rei. Quando Davi peca, o Espírito do Senhor se retira dele. E a palavra fala no Salmo 51 e no Salmo 69, se você ler os dois, ele vai dizer assim, Senhor, faz exultar os ossos que tu esmagaste, mas ele não quebrou osso nenhum, mas a falta da presença de Deus fazia com que ele estava sendo esmagado. Ele vai dizer assim, Senhor, secou-me a garganta de tanto clamar. Ele clamou a ponto de não ter mais saliva na boca, ele não sentia absolutamente nada. Porque o Senhor falou para ele assim, eu te dei a unção de graça, tu jogou fora, tu não valorizou. Agora eu vou fazer você sentir a falta dela. Agora você precisa sentir essa dor, porque essa dor vai forjar em você um caráter. Essa dor vai transformar, vai fazer uma metanoia na tua mente. Essa dor vai te preparar de uma maneira que quando você receber a minha bênção de novo, tu não vai jogá-la fora. Amém, igreja?
E quando Davi recebe o perdão, que ele recebe a bênção, querido, ele cai de novo, hein? Ele joga fora de novo? Não, ele não joga fora. E quando ele morre, o Senhor se revela para Salomão, aleluia, e fala: Salomão, se tu andar na minha presença, como andou meu servo Davi. Acredite, Deus não chama de servo quem está no inferno. Se ele chamou Davi de servo, falou para Salomão que Davi era servo dele, é porque Davi estava onde? Na glória. Então aquela unção, ela permaneceu na vida de Davi, até Davi ser levado aos céus, até Davi ser recolhido. O corpo ficou, mas o espírito foi para o Senhor, aleluia. Então Deus, com essa situação, Ele está mostrando para você, que quando Ele te deu unção, quando Ele te deu bênção, quando Ele te deu graça, você largou, você se desviou, você não valorizou, e agora esta luta é para você sentir a falta dEle, é para você sentir, amados irmãos, o quanto é valoroso ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. E quando você receber de novo, for renovado, for tocado, for vivificado, você fala: eu nunca mais quero perder a tua presença. E aí, irmãos, Deus só opera mediante a sua palavra. Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. João 15,7, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis e lhe serás concedido. Senhor, ele está morto, ajuda, vem. E Jesus vai no tempo dele, porque Jesus nunca pula o processo, nunca. Ele respeita o processo. Por que ele respeita o processo? Porque o processo foi criado por ele. É necessário passar todo aquele processo. Todo. E muitas pessoas não querem entender esse processo. E quando ele chega lá, está todo mundo desanimado, está todo mundo chorando, está todo mundo triste. Isso acontece quando você olha para o problema. Jesus, ele chegou ali. Jesus se manifestou naquele local. Ei, ele já tinha ressuscitado perante aquele povo. Lázaro não foi a primeira ressurreição. Ele já tinha ressuscitado, sim ou não? Ele já tinha ressuscitado, então o povo sabia que ele ressuscitava. Mas quando Jesus chega no meio do povo, o povo se alegra ou permanece triste? O povo se alegra ou permanece triste? Eu quero falar uma coisa para você, querido. Quando você chegou aqui, meu Senhor já estava. Quando você chegou aqui, o Senhor já estava, porque você aqui é um projeto dele. E quando você chega aqui, tu não olha para o dono da casa, tu não olha pelo poder que ele tem, não. Tu olha para a tua luta, para a tua dificuldade. Como é que está, meu irmão? Estou na luta. Certa vez eu falei para uma irmã: minha irmã, como é que você está? Pastor, daquele jeito. Eu falei: minha irmã, crê que Deus vai fazer, crê que Deus vai fazer. Ela levantou os olhos para mim e falou assim: será? Será? Eu respondi na hora, irmão, vem na hora. Eu falei: minha irmã, glória a Deus. Ela: glória a Deus o quê? Agora eu descobri porque o Senhor não está fazendo. Porque Ele só faz naquele que crê. E dê as costas e continue andando. Então Jesus, Ele foi o quê? Ele foi invocado. Jesus, chamaram Ele: Senhor, vem. Ele está enfermo, vem. Mas quando Jesus chegou no tempo dEle, na hora dEle, porque Ele é perfeito, porque Ele sabe de todas as coisas, o povo já não queria mais. Já cheira mal. Já é de 4 dias. O Senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse aqui, meu casamento não teria acabado. Se o Senhor tivesse aqui, eu não teria operado. Se o Senhor tivesse aqui, eu não teria sido mandado embora. Se o Senhor tivesse aqui, eu não estava triste. Se o Senhor não tivesse aqui, o meu filho não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, tudo estaria diferente. Mas teve um centurião que chegou para Jesus e falou assim: está enfermo o meu servo. O Senhor fala: vou em sua casa e lhe darei saúde. O centurião fala: não, Senhor, não. Eu também sou homem de autoridade. Eu digo a aquele vai e ele vai, digo ao outro vem e ele vem, mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mande somente uma, e o meu servo ficará curado. O Senhor estremece todo, ele fala: nem todo Israel encontrei fé
como a desse homem. Vai, o teu servo vive. 1 dia e meio de viagem. Quando ele chega lá, já corre para ele e fala assim, olha, ele está bem, ele está curado. Ele pergunta, a que hora se deu isso? Quando fala a hora, foi exatamente a hora que o Senhor falou assim, ele está curado. Então este homem, ele creu na palavra do Senhor, somente na palavra, porque o Senhor também é a palavra. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 diz, conhecereis a verdade. Jesus se manifesta através da palavra. Então quando você ouve uma palavra dessa, e você crê nela, e você sai daqui crendo, Jesus vai contigo no carro. Você creu, Ele vai contigo na moto. Você creu, Ele vai contigo no ônibus. Você creu, Ele vai contigo no Uber. Você creu, Ele vai entrar na tua casa. Ele vai entrar na tua saúde. Por quê? Porque Ele se revela através da palavra. Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas você não quer dar crédito à palavra do Senhor. Muitas pessoas estão como Naamã. Ele não te recebeu não, mas ele falou para tu mergulhar 7 vezes. Eu pensei que ele ia sair aqui fora, que ele ia bater o pé, que ele ia colocar a mão, que ele ia falar um xarai, um cantarai, que ele ia passar alguma coisa em mim, eu ia ficar curado. Ele manda eu mergulhar no Jordão. Querido, não questiona a palavra de Deus. Se a palavra fala, obedeça. Ficou revoltado, porque ele queria a ação de Deus do jeito dele. Não é do teu jeito, querido. Não é do jeito que a igreja A prega, que a igreja B prega, que a igreja C prega, não. É como está escrito. Quem é que está por trás da enfermidade que quer te matar? Quem é? Quem é? Não, fala mais alto, irmão. Quem é? Satanás. É o nome dele, você está com medo de falar por quê? É o nome, está na Bíblia. Quem está por trás da enfermidade para te matar? Satanás. Quem está por trás na luta, por trás do teu casamento? Quem é? Quem é que está te pedindo de ler Bíblia? De orar? De evangelizar? Quem é? É o diabo, sim ou não? E esse mesmo diabo, em Mateus capítulo 4, Jesus venceu ele como? Quando o diabo se levantou, tu não és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus foi lá, querido, porque quando ele chegou no primeiro dia, ele já enterrou logo uma garrafa de azeite. Ele enterrou logo, primeiro dia, pegou e enterrou logo. Quando o diabo veio, transforma essa pedra, tu não é o Filho de Deus, ele pegou a garrafa de azeite, sai, Satanás, sai. Um joga água benta, ele joga azeite, sai, não foi isso que ele fez? As igrejas estão fazendo, então. Jesus, quando esteve lá, o que ele fez? Primeiro dia, sou bobo não, quer ver? Orou logo o copo d'água e deixou o copo d'água lá. Vou deixar aqui. Quando o diabo se levantou, ele sai, diabo, sai. Ele jogou água ungida, não foi o que ele fez? Já sei, ele pegou a vassoura ungida. Não foi a vassoura ungida? Não foi? O cajado de Arão. Mas o que tem, irmão consagrado? Fala comigo aí. Ele pegou o envelope de ouro. Não foi isso que ele fez? Não foi? Já sei o que Jesus fez. Ele começou a marchar no poder. Sou pentecostal, creio nos dons, querido. Mas você não vai me ver brincando com o Espírito Santo de Deus, não. Mas Jesus começou a marchar no poder, não é isso? Né? Baixou a unção do Ultraman. Não foi, não? Ele marchou para guerrear, não foi, não? Não fez nada disso? Ele cantou corinho de fogo. Ele cantou corinho de fogo, não foi? Sapato de fogo, cajado na mão. Eis aí, foi isso que ele fez? Não. Ele pegou a revistinha da Central Gospel, da CPAD. Não. Ele pegou o livro, aquele livro do homem de Deus, da mulher que ora. Bom dia, Espírito Santo. Ele pegou esse livro? Não. Já sei, ele pegou o lenço, setou uma benção. Não pegou aquele lencinho, setou uma benção? Pegou não? Então Jesus venceu o diabo como? Transforma essas pedras em pães. Abre aí Deuteronômio 8. Abre Deuteronômio 8. Versículo 3. Deuteronômio 8, 3. Quem abriu, diga amém. Deuteronômio 8, versículo 3. Podemos ler? E humilhou e te deixou ter fome. Aconteceu isso, sim ou não? E te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, toda a igreja, que o homem não viverá só de pão, mas
Amém? Foi daí que Jesus tirou. O diabo vem e fala: "Tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Ele vira e fala: "Está escrito." Jesus, ele não fala a palavra direto. Eu gosto que ele fala: está eis. Nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca. O diabo, ele quer usar a Bíblia. O diabo, ele quer usar a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, creio e estremeço, mas eu não posso trazer ela na verdade, eu tenho que distorcer ela. Eu tenho que usar ela até um ponto, mas eu tenho que distorcer. Então eu vou dar uma distorcida aqui. Vem cá, tá brabo para você, tá nessa luta aí, atira-te aqui abaixo, acaba logo com a tua vida, até porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para ministrar o teu favor, para que não tropece em nenhuma pedra. Ele pegou o salmo fora do contexto. Jesus pega o contexto do salmo e fala: também está escrito. Ou seja, tu não leu tudo. Tu não leu tudo. Essa questão de não ler tudo, presta atenção. A terra de embolso, a terra de embolso é uma coisa, mas a areia é outra. Aonde se pega areia? Em lugar que foi pedreira. Começa a explodir, começa a quebrar as pedras, não é isso? E faz aqueles farelos, aquilo ali é areia. Areia é fragmento de rocha. Diga: areia é fragmento de rocha. Amém? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Amém? Todo aquele, pois, que escutou as minhas palavras, as pratica, assemelha ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando ele fala que aquele que edificou a casa sobre a areia é o insensato, veio o vento, não é isso? A chuva, desceu, combateu, e grande foi a sua ruína. Sabe o que é fragmento de rocha? É você fundamentar a tua vida em versículos. Fundamenta a tua vida em versículo, não conhece meia dúzia de versículos. O diabo está debaixo do meu pé, aí eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você não tiver inserido no contexto e viver isso na tua vida, vai se cumprir não. Então as pessoas estão em fragmentos de rocha. Ele não fala para você ficar na areia, fragmento de rocha, fala para você ficar na rocha. Ele não fala para você ficar num versículo, eu só creio nisso aqui, ele fala para você ficar nisso tudo aqui, ó. É isso aqui, a palavra de Deus, é aqui que você tem que estar. Sopra o vento, cai a chuva, deve, vai combater e não vai cair. Não vai ter ruína, amém, queridos? Então o diabo pega só o fragmento. Está escrito que dará ordem aos teus anjos para que ministrem ao teu favor. Ele pega o contexto, fala: também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Jesus dá respostas. Não, aqui, essa não. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai lá e pum. Mas o Senhor não fala direto: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fala: está eis. O diabo olha: todo o reino da terra te darei se prostrado e me adorares. Já observou que só estão pregando o reino da terra hoje? É relógio, é casa, que Deus tem o melhor, que você vai ser empresário. Já viu? Jesus não pregou o reino da terra não. Quem pregou o reino da terra foi o diabo. O primeiro teólogo da prosperidade na Bíblia foi o diabo. Todo o reino da terra te darei se prostrado. Evangelho, igreja é para pregar salvação. Salvação, amém? Porta estreita, vida com Deus. De que adianta conquistar o mundo todo e perder a sua alma? Salvação, Jesus cura, salva e liberta, amém, igreja? Te dou tudo, todo o reino da terra te darei se prostrado me adorares. Jesus vai lá, aleluia, em Êxodo, capítulo 20, no verso 1 em diante, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo das águas, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, não se prostrarás a ela, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos, desde a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia a todos quanto amam e obedecem a minha palavra. Quando o diabo fala: te dou tudo, se tu prostrar, ele fala: eu não me prostro, porque está escrito: somente ao Senhor te prostrarás. E a palavra vai dizer: quem está por trás da enfermidade mesmo? Quem está? Quem está por trás do teu travamento financeiro? Dos problemas na tua casa? Quem é que está? Fala mais alto. Foi o mesmo que tentou Jesus? A palavra fala que o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você acha que o anjo não quer te servir? Você acha que Deus não quer mandar o anjo trazer tua bênção, trazer tua cura? Mas primeiro tem que botar o diabo para correr. E como é que bota o diabo para correr? Hein, querido? Água ungida? Não. Bíblia. Aquela que você não está lendo.
aquela que fica na estante, aquela que você não carrega mais porque o celular é mais fácil, essa aqui, aquela que está aberta no Salmo 91 pegando poeira, porque você faz de amuleto, você acha que aquilo vai resolver alguma coisa, vai não, vai não. Água parada não traz cura, água parada não traz libertação. Lembra o paralítico, 38 anos? Hein? A água parada não acontecia nada, quando a água era agitada, havia cura, amém? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a agita, a coloca em prática, amém? Assemelha o leão imprudente que edificou a casa sobre a rocha. Soprar os ventos, isso é luta. Descer os rios, aumentou a luta. Desceu a chuva, piorou a luta, mas ela não caiu. Se você estiver em Cristo, nessa luta que tu está passando, tu vai permanecer de pé. A palavra do Senhor é tão rica, ela é tão poderosa, que você acha que essa mensagem que vai explicar por que Jesus chorou, ia dar para pregar em 40 minutos. Não, tem a segunda parte, terça-feira que vem, amém, queridos? Senão tu vai sair daqui meia-noite, que tem muito a se falar, muito. Mas você, ao entender que Jesus chorou, tu vai chorar também, porque a palavra vai te constranger, a palavra ela vai te quebrar, mas num bom sentido. Ela vai te quebrar como um vaso velho, ela vai te quebrar como um vaso de desonra, mas ela vai te fazer como um vaso de honra. Tem muito a se falar, mas até onde foi falado aqui, Deus falou contigo? Hein, queridos? Falou ou não falou? Ele falou com você, e Ele vai falar muito mais, porque agora a gente vai pegar cada ponto que foi questionado ali, e nós vamos explanar ele. Tudo que Jesus fala, rebate. Mas o Senhor saiu de lá porque queriam te matar. Agora a gente vai para lá, ele fala, vou. Quando ele sai de perto do discípulo, o discípulo vira para o outro, nós vamos lá para morrer. Tipo assim, acabou, não tem mais jeito. Mas ele acabou de falar, nós vamos para lá. E quantas vezes o Senhor fala que é contigo, mas eu tenho medo de sair de noite, ai porque é perigoso, porque eu não vou para a igreja esse horário, por causa disso, por causa daquilo. Mas espera aí, Ele é contigo. Eu estou indo lá, vamos embora, eu estou indo, Jesus foi. Vamos lá, se prepare, a gente vai morrer. Pessoas quando pegam doença, a hora não permite. Às vezes a pessoa come igual uns ganados, que acontece isso, porque a gula também é pecado. E muitas vezes a pessoa come falando, conversando, às vezes está junto com a comida entra o quê? A pessoa fica igual um baiacu, né? Querida, ela vai soltar pum, correto? Sim ou não? Você faz isso, não faz? Vai acontecer, não tem jeito. Deus criou assim, amém? Mas até aquilo acontecer, às vezes prende, começa a dar umas pontadas, parece facada, sim ou não? Quem já sentiu aí, diga amém. Mas quem é barrigudão, fala aí, Dedé, já sentiu? Dá aquelas pontadas, às vezes dá pontada no peito, às vezes dá pontada. Quando dá aquela pontada, a pessoa já vê uma coisa direto na cabeça dela. Será que eu estou com um câncer? É ou não é, irmãos? Meu Deus, que dor terrível. Ai, Senhor, será que eu estou com uma doença para a morte? Meu Deus, será que eu vou morrer? Já vai para o hospital se urinando, já com medo. Ou nem vai para o hospital com medo. Não crê que o Senhor está na sua vida. Não crê. Eu te falei do tumor que eu tive no pé. Quantos já ouviram aqui, diga amém. Pouco mais de um ano, irmãos. Não, tem que ir no médico, tem que ver, tá bom, não vou negligenciar, não vai lá, é tumor. Arrancou, legal. Faz biópsia, é tumor. É o mais agressivo que existe, é o mais agressivo que é o mais agressivo que existe. Faz a biópsia da biópsia, a biópsia da biópsia deu pior do que a biópsia. Eu falei, Jesus amado. E agora? Agora é quimioterapia, radioterapia, mas não sei o que tal, e de repente corta o dedo fora. Quando é a próxima consulta? Tal dia. Até hoje, querido. Falei, o médico cortou, o médico fez, 15 dias depois o tumor voltou. Falei, agora não, agora é com o médico dos médicos. Cortar meu dedo? Falei para minha filha e para minha esposa, falei, ou o Senhor me leva ou Ele me cura.
Tem isso não, eu subo no púlpito e prego com Deus que cura. Eu prego com Deus que liberta. Dobrei meu joelho no chão, minha filha, pai, pelo amor de Deus, pai, se cuida, pai, pela mulher, meu Deus, não faz isso não. Falei, fica tranquila. A palavra foi, sei quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Procura o tumor aqui. Porque, irmãos, Ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. O problema é que o diabo vem e tu faz isso, ó. O diabo vem e tu faz isso, ó. Não, querido, a Bíblia não te ensina a recuar. Quando o mar estava ali, o povo recuou, e agora, o que vão fazer? Ele fala, diga ao povo que marcha, encara esse mar, encara essa luta, encara essa dificuldade, encara, para tu ver que eu estou contigo. Mas não, é pobre coitado, é mimimi, ó céus, ó luta, e vai para ali e chora, e fica ali no canto, e não tem força para nada, irmão, eu estou desanimado, eu não tenho força para nada. Como tu não tem força para nada? Se o Senhor é contigo, quando tu fala não tenho força para nada, tu está colocando o teu Deus em que posição? Ei, queridos, é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que mandou um anjo ferir 185 mil assírios, é o mesmo, querido. Se é o mesmo, por que tu estás assim? Faz Jesus chorar não. Esse pensamento, essa mentalidade faz ele chorar, porque ele quer que você fale, quando é que vocês vão me enxergar? Eu operava através dos profetas, eu operava através do meu anjo, agora eu estou aqui operando, quando é que vocês vão me enxergar? Já cheira mal, é de 4 dias, não tem jeito. Quando falaram é de 4 dias, já cheira mal, não tem jeito. Eles estavam tratando Jesus como uma pessoa comum, estava tratando Jesus como um homem natural, estava tratando Jesus como aquele que não pode resolver o problema. Ei, quando o médico falar que não resolve, é onde Jesus entra. Quando o homem fala que não tem jeito, é onde Jesus entra. Porque aquilo que tem jeito para mim fazer, para você fazer, temos que meter a mão e fazer. Mas exatamente ele entra onde é impossível. Ele entra, nenhum homem na terra, nenhuma tecnologia vai parar o sol. Mas o homem orou e o sol parou, amém, igreja? Então quando você não entende isso, já começam os motivos a qual faz Jesus chorar. Mas fica tranquilo, que terça-feira que vem tu vai chorar bastante também, amém? Que o Senhor nos abençoe, grupo de louvor.